Boa noite, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo? Dá só um oizinho para mim, para eu saber se todo mundo está me ouvindo, para a gente poder começar. Quem estiver aí, dá um sim, para ver se o nosso som está ok. Coloca na mensagem para mim, para a gente começar a nossa reunião de hoje. Estão me ouvindo? Ei, Cleo, Roseli, estão ouvindo? Oba, que ótimo, obrigada, Cleo, valeu. Então vamos lá, pessoal, boa noite. É assim uma alegria nós estarmos aqui juntos. Bom, né? Melhor mesmo se nós estivéssemos presencialmente. Mas que bom que a gente tem o auxílio dessa ferramenta para a gente se comunicar, para a gente se ver um pouquinho. Então a gente vai aproveitar esses primeiros instantes de uma breve conversa que nós vamos ter para rogar a Jesus, para rogar a espiritualidade amiga, que nos envolvam num abraço muito carinhoso e que todos nós possamos receber deste abraço as energias que particularmente todos necessitamos para a gente continuar a nossa caminhada aqui na Terra, os nossos dias, com muita coragem, com muita determinação, com muita força e com muita alegria no coração, né? Por que não? Né? Diante de uma oportunidade tão abençoada que nós estamos tendo, recebendo do alto, de vivenciar uma experiência que com certeza será ainda mais enriquecedora para todos nós. Então, que bom estar aqui com vocês. E para a gente poder organizar algumas reflexões, me veio às mãos há um tempo um poema, um texto muito simples de um poeta sergipano chamado José Soares Cardoso. Os textos do José Soares Cardoso, eles nos encantam por duas razões. Primeiro, em especial esse que a gente vai compartilhar com vocês, pela atualidade do tema. E segundo, pela simplicidade com que José Soares Cardoso conversa com o leitor. Ele vai, através de perguntas, e o poema não é um poema grandiloquente, de frases assim impactantes, mas a maneira como ele conduz o texto, através de perguntas para o leitor, vai nos convidando a refletir sobre a nossa condição interior de resolver os enfrentamentos que a gente precisa resolver. Então ele vai começar a conversa com o seu leitor dizendo assim: olha que simplicidade, mas olha que profundidade. Por que estáis, meus filhos, tão aflitos? Quando tendes poderes infinitos que o Pai Celestial vos outorgou. Acaso sois mais fracos que o vento, que sacudindo o mar neste momento vos atemorizou? Acaso a vossa fé é tão pequena, ante a fúria da borrasca não serena, escutando de perto vossa voz? O Pai não abandona os filhos teus. Também no vento, na tempestade, na borrasca, em tudo existe Deus, principalmente em nós. Eu acho que
pela simplicidade das perguntas, nós conseguimos entender perfeitamente o recado de José Soares Cardoso, que foi um grande trabalhador espírita do movimento paulistano. Ele desencarnou em 1991. Então, ele vai nos questionar a respeito da força que a gente tem, da fé que a gente tem para realizar os enfrentamentos, para vencer os desafios. Mas a gente precisa empreender uma viagem dentro de nós mesmos para a gente de buscar essa força. E isso que José Cardoso trabalha, pessoal, vai muito ao encontro do que Emmanuel, na belíssima capítulo 6 do livro Ceifa de Luz, Emmanuel vai comentar uma fala de Paulo na sua carta aos Romanos, e eu vou pedir licença a vocês. Eu recortei 2 fragmentos muito pequenininhos para a gente poder estabelecer aqui uma relação entre a fala de Emmanuel e a fala de José Soares Cardoso. Emmanuel vai dizer assim, seja qual for, olha a atualidade do texto de Emmanuel também, seja qual for a dificuldade em que te vejas, abstente do fardo das aflições e das perguntas sem remédio. Esse é o primeiro trechinho para a gente pensar. Seja qual for a dificuldade em que estejamos, vai dizer o benfeitor espiritual que a gente deve se abster de carregar o fardo das aflições, mas eu vou dizer a vocês que o que mais me chamou a atenção nesse primeiro fragmento foi quando Emmanuel disse assim, que a gente deve deixar de carregar o fardo das perguntas sem remédio. Se nós estivéssemos assim, um pertinho do outro agora, seria um momento em que eu gostaria de ouvir de vocês o que é uma pergunta sem remédio, porque foi isso que eu fiquei pensando. O que Emmanuel quis dizer com pergunta sem remédio? Então a gente fica aqui matutando, né, imaginando, e talvez uma das respostas seja, a pergunta sem remédio é pergunta sem resposta. Mas aí a gente elabora uma outra questão. Existe pergunta sem resposta? E naturalmente a gente é levado a responder que não. Todas as perguntas, elas têm uma resposta. A questão é, muitas vezes, eu não tenho alcance para aquela resposta, ou eu não estou sabendo elaborar corretamente a pergunta. Então, a gente tem 2 situações aí para pensar. Ou eu não alcanço a resposta, e aí eu preciso de um tempo maior para localizar essa resposta, ou eu não estou sabendo colocar a pergunta. E Emmanuel vai nos levar a pensar na seguinte situação. Muitas vezes, a gente vivendo um determinado desafio, e aí eu vou pensar naqueles desafios desafiadores mesmo, me permitam aqui a redundância, mas quando nós estamos fazendo uma travessia que é doída para nós, provavelmente todos nós, ou quase todos nós, nestes instantes, já numa conversa com Deus, perguntamos a Ele assim, Deus, por quê? E a gente ainda consegue estender essa pergunta colocando desta maneira, Deus, por que comigo? E essa pergunta, gente, ela é capciosa. Porque quando eu pergunto por que comigo, implicitamente há uma outra ideia. Eu estou dizendo assim para Deus, por que comigo e não com o outro? Comigo não. Então, muitas vezes, e Emmanuel, ele coloca para a gente essa reflexão, o que é importante é, de repente, eliminar o porquê, em vez de a gente se preocupar com o porquê, já que o porquê é uma conjunção que introduz causa. Todas as vezes que eu uso porquê em perguntas, é porque eu quero descobrir a causa, a razão, o motivo, e muitas vezes eu não estou preparado para alcançar essa causa. Então, muitas vezes, em vez de perguntar por quê, seria interessante a gente lançar mão de outros formatos de questionamento. Por que Deus? Quem sabe se a gente substituísse muitas vezes por para onde Deus?
para onde o Senhor quer me levar com isso? Ou ainda, né? Para que viver determinada situação? Então, essa é uma proposição que Emmanuel coloca nesta página. E a segunda que eu queria compartilhar com vocês, o segundo fragmento, Emmanuel vai dizer assim, e aí já vem a complicação para nós. Penetra no silêncio da própria alma. Não é uma tarefa simples penetrar no silêncio da própria alma. Nestes tempos, porque passamos de isolamento social, nós estamos sendo convocados, né, a penetrar nesse silêncio. Mas a gente, quando busca empreender essa viagem para dentro da gente, a gente não está encontrando o silêncio. O que a gente está encontrando é um barulho tão ou maior que o barulho externo. E aí Emmanuel diz, penetra no silêncio. Isso me faz lembrar uma página, e a gente já teve oportunidade lá no centro, né, de comentar isso com vocês, uma página de Rubem Alves, ele vai nos alertar para a necessidade do silêncio, e ele diz assim, ele começa esse texto, né, colocando, sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado um curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Escutar é complicado e sutil. E aí ele vai arrematar o texto, dentre as muitas reflexões, ele vai dizer assim, não basta o silêncio fora, e a gente sabe muito bem dessa realidade, gente. É preciso silêncio dentro, ausência de pensamento. E aí vem a complexidade do convite que Emmanuel faz para nós, que é penetra no silêncio da própria alma. E aí ele vai usar uma palavra, porque o que é interessante nos textos de Emmanuel é que ele não coloca palavra nenhuma de maneira inadequada, sem pensar na razão de aquela palavra estar ali. Então ele vai dizer, penetra no silêncio da própria alma e escuta. Eu vou reforçar a palavra, escuta. Escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser. Qualquer dicionário, pessoal, que a gente busque, não precisa ser um dicionário de qualidade, qualquer dicionário vai distinguir para a gente a palavra ouvir da palavra escutar. Ouvir, dizem os dicionaristas, é acionar os órgãos da audição, o sentido da audição. É o aspecto material da decodificação do som. Mas escutar, dizem os dicionaristas, é ouvir atentamente, é observar com atenção. Então, Emmanuel não só recomenda buscar o silêncio interior, como ele pede que a gente escute atentamente os barulhos deste silêncio interior. Essa voz que está dentro de nós. E ele vai explicar, arrematando aqui o fragmento, ele vai dizer assim, olha, se a gente fizer isso, continua o nosso benfeitor espiritual, reconheceremos que a solução fundamental de todos os problemas da nossa vida, a solução não está no outro, não está fora. Termina o benfeitor, está dentro de nós mesmos. E isso vai reforçar o que Jung coloca a respeito dessa necessidade que a gente tem de penetrar em nós mesmos, no silêncio da nossa alma. Jung diz assim, quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Olha que bonito. Quem olha para fora joga a responsabilidade externamente, mas quem olha para dentro vai despertar para a sua realidade espiritual, para a sua realidade emocional. Então, pessoal, eu queria a partir de agora convidar todos vocês para a gente voltar um pouquinho no tempo. Pouquinho não, na verdade voltar muito. Eu queria que nós
voltássemos à época de Jesus e, novamente, se nós estivéssemos no presencial, a gente apresentaria agora uma figura bonita de Jesus. Então eu vou pedir a cada um que imagine Jesus caminhando por um templo. É uma passagem conhecida. Então vamos imaginar a figura de Jesus caminhando pelo templo de Jerusalém com seus discípulos. Por quê? Porque a gente quer mergulhar nesse convite que Emmanuel nos faz de olhar para dentro, para buscar aquilo que o poeta José Soares Cardoso, que abriu a nossa conversa, colocou, a força para vencer. Então Jesus, nessa passagem que a gente vai relatar agora, vai retomar uma fala que não é dele. Muitos de nós pensamos que essa fala é de Jesus, mas ela não é de Jesus, conhecidíssima, quando Jesus diz assim: vós sois deuses. Todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. E aí, então, quando Jesus diz vós sois deuses, ele está retomando uma fala anterior à presença dele aqui na Terra. Vamos localizar quem disse isso e quando Jesus retoma essa fala. Então, Jesus retoma essa fala num dia muito especial para o judeu. Era o dia da chamada festa da dedicação, ou festa da purificação. Essa festa, ela acontecia anualmente e o propósito era reconsagrar o templo de Jerusalém. Por que o judeu teve essa preocupação de estabelecer um dia, uma vez por ano, para purificar o templo de Jerusalém? Porque esse templo foi tomado pelo general Antíoco Epífane, que governou a Síria ali pelos idos de 174 a.C. a 163 a.C. E Antíoco queria impor ao judeu a cultura helenística. O judeu era monoteísta, Antíoco queria os costumes politeístas, e dentre outras situações que ele imputava ao povo judeu e que feriam a cultura judaica, a ponto de esse general tomar o templo de Jerusalém e colocar ali uma estátua de Apolo, recomendando que todas as pessoas devessem fazer as suas oferendas aos pés daquela estátua, sacrificando porcos. Um pouquinho que a gente conhece da cultura judaica, nós sabemos que há nessa cultura restrições alimentares, e a carne de porco é uma delas. Então aquilo para o judeu abalou profundamente. E aí, quando Antíoco perdeu o poder, os judeus, para simbolicamente purificarem o templo, estabeleceram essa festa da dedicação. E os textos evangélicos contam para nós que Jesus passeava, essa é a palavra que a gente encontra, passeava pelo templo de Jerusalém e, num dado instante, ele se coloca aos pés, ou junto do pórtico de Salomão, que era uma coluna majestosa, um dos pilares de sustentação do templo de Jerusalém, e aguarda um pouco, observando o movimento, aguarda ali com seus discípulos. E não demorou muito, um grupo de judeus circulou a figura de Jesus e começou um diálogo bastante áspero com o mestre, colocando para ele assim: até quando nos mantereis em expectativas? Se és de fato o Cristo, Filho de Deus vivo, dize-nos agora, aqui, publicamente. Na verdade, o que os judeus queriam? Queriam ter algo para acusar Jesus. Nós sabemos disso, né? Os fariseus o tempo todo ficavam testando a figura de Jesus. Então, os fariseus queriam recolher alguma fala do mestre para ter do que acusar. E Jesus, com muita tranquilidade, vai colocar para eles assim: eu vos tenho dito por diversas vezes, através das boas obras, que sou filho de Deus único. Até quando precisarei estabelecer estas razões?
E aí então ele arremata um diálogo com os fariseus dizendo assim: eu e o Pai somos um. Então, depois que ele diz para os fariseus, né, que o tempo todo estava ali mostrando através das boas obras que ele era o Filho de Deus, ele arremata a sua argumentação dizendo: eu e o Pai somos um. Pessoal, quando Jesus fala isso, ele levanta a ira daquele grupo contra ele. E eles começam, imaginem a cena, a se abaixar para buscar pedras a fim de lançar no Cristo. E aí então Jesus aguarda serenamente um instante e em seguida ele diz assim: tenho feito muitas boas obras em nome do Pai. Por qual delas estarei sendo apedrejado? E aí um judeu mais nervoso, com o dedo em riste, vai colocar para Jesus assim: não vos apedrejaremos por conta das boas obras, mas por blasfêmia, porque sendo tu um homem, faze de ti mesmo um Deus. E aí nesse instante, e Jesus nos ensina isso o tempo todo, nesse instante, Jesus olha para todo aquele grupo, mantém-se alguns segundos em silêncio. Ele tinha a resposta pronta, mas ainda assim ele nos ensina que é preciso pensar antes de falar, né? Então ele lê a história espiritual daqueles companheiros que estavam ali o acusando e diz assim: está escrito em vossa lei, eu disse, vós sois deuses. E aí os judeus deixaram as pedras caírem no chão, porque na verdade Jesus estava retomando uma fala do Antigo Testamento. Vós sois deuses é uma expressão, se minha memória não vai falhar aqui agora, que está lá no Salmo 82, no item 6, é o Salmo de Asaf, ou Asaf, como algumas pessoas dizem. Asaf foi um salmista à época do rei Davi. E muito indignado com a postura de alguns juízes da sua época, que julgavam em causa própria e que retiravam daquele que não tinha até o que não tinha. Então, num dado instante, ele se vira para esses juízes e diz assim: vós sois deuses, com D minúsculo, dizendo duas coisas. Primeiro, se vós sois deuses, sois filhos de Deus, todos aqueles a quem roubais também são deuses, portanto, são vossos irmãos. E o segundo elemento que Asaf ressalta com esse vós sois deuses é que se sois deuses, tendes a capacidade de fazer aquilo que é certo e de encontrar o caminho para fazer o que é certo. Então Jesus lança mão de uma lei judaica para poder contestar de maneira muito serena e pacífica a argumentação que lhe era apresentada. Para a gente não se estender muito, eu queria pensar rapidamente sobre o significado dessa expressão vós sois deuses. Essa expressão, gente, para que a gente consiga verticalizar o entendimento dela, nós vamos tomar por base aqui duas condições. Duas. E talvez a gente consiga falar de uma só, né? Para que eu consiga entender o que Jesus nos propõe com vós sois deuses, em primeiro lugar, precisa pensar na seguinte situação. Eu vou fazer uma pergunta retórica. Uma pena que eu não posso ouvir vocês, mas falem aí que chega aqui de alguma forma, né? Todos nós aqui acreditamos que nós somos corpo ou nós somos espírito? É uma pergunta retórica, eu disse, né? Uma pergunta cuja resposta é óbvia. Nós somos espíritos. Aí vem uma outra situação. Nós acreditamos
acreditamos que somos espíritos ou nós sabemos que somos espíritos, que é uma diferença, né? Nós sabemos que somos espíritos e nós somos espíritos imortais. Pessoal, isso é um problema para nós. Até para nós espíritas, nos sabermos imortais é um problema. A gente tem uma questão para resolver aí com essa situação. Por quê? Porque quando a gente reencarna, a gente já vive, dos muitos conflitos que a gente vai viver, a gente já inaugura o primeiro, fisicamente falando, né? Quando a gente toma o corpo físico. O primeiro conflito que a gente vive quando assume efetivamente, ao nascer, o corpo físico, é nos reconhecermos espíritos imortais, mas também entender que por termos um corpo, toda essa vida que nós vivemos é marcada pela provisoriedade. Tudo aqui, materialmente falando, é passageiro. E Emmanuel, ele não facilita para nós o raciocínio, não. Porque ele vai dizer assim, tudo o que o olho humano alcança já está morto ou vai morrer. Vocês estão me vendo, fisicamente falando. E eu estou vendo alguns aqui também, pelas fotinhos aqui, fisicamente falando. Significa que todos, fisicamente, vamos desencarnar. E isso traz um desconforto muito grande para nós. Lidar com essa provisoriedade das coisas. Para usar um conceito da filosofia, lidar com a impermanência das coisas. Nós queremos o tempo todo, tudo organizado, tudo arrumado, porque a gente acha que se a gente mantiver tudo organizado, tudo arrumado, ilusoriamente nós estamos no controle da situação. Prova de que não estamos no controle é a situação que nós estamos vivendo. Tudo aquilo que nós havíamos marcado nas nossas agendas, nós tivemos de desmarcar, remarcar, adiar ou até mesmo cancelar. Toda aquela falta de tempo que a gente não tinha, e alguns de nós, né, talvez não continuem não tendo, mas a gente desacelerou. Nós somos obrigados a desacelerar. Nós estamos vivendo uma situação que naturalmente não é a situação que, se estivéssemos no controle, nós viveríamos. Então nós não estamos no controle. E a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com a impermanência das coisas. Lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não se pode servir a Deus e a Mamon, há uma fala dos benfeitores espirituais que chamam a nossa atenção para a maneira como nós estamos lidando com a impermanência das coisas. Os benfeitores espirituais nos dão uma lição para a gente refletir muito, dizendo que quando a gente reencarna, nas nossas sucessivas existências, nós vamos tentando lidar com essa impermanência, fazendo dois movimentos opostos. Então, eu vou representar esses movimentos aqui pela mão direita, pela mão esquerda. Eu faço um movimento, dizem os benfeitores espirituais, de apego, já que tudo passa, que tudo acaba, eu vou me apegar. É aquele provérbio, né? Ah, meu Deus, me ajuda a lembrar aí. Se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Eu acho que é isso, né? Então, se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Só um minutinho aqui, vamos ver o que vai acontecer. Tá. Só uma pausa aqui, porque eu estava respondendo, gente, a uma mensagem que a nossa chefinha mandou aqui, a Elaine. Olha só, pessoal. Então, se a farinha é pouca, né? O meu pirão primeiro. Então, ou eu faço esse movimento do apego, e aí eu me apego excessivamente a tudo, às coisas, às pessoas, aos sentimentos, às emoções, a tudo.
ou eu faço um movimento no sentido oposto, que é esse de cá, que é o movimento do descuido. Ou eu me apego demais, ou eu descuido. E aí, já que tudo vai acabar, é aquilo que o poeta popular diz, né? Deixa a vida me levar. E eu vou seguindo no fluxo, carpe diem, vou seguindo no fluxo. Então a gente vai reencarnando e nas nossas diversas existências nós vamos fazendo esse movimento entre apego e desapego. Eu posso realizar os dois movimentos numa existência só. Eu posso, por exemplo, me apegar demais às pessoas e descuidar do corpo. Eu posso fazer o movimento contrário, posso me apegar demais ao corpo e descuidar das relações afetivas. Então a gente vai fazendo esses movimentos, ora num ponto, ora no outro. Reparem que a gente está diminuindo aqui o pêndulo, né? Esse movimento pendular, olha, a gente está diminuindo. Quando a gente chegar aqui no meio, dizem os amigos espirituais, que é o ponto de equilíbrio, é que está o desapego, é onde está Jesus. E é aí que a gente precisa chegar, é encontrar esse caminho do equilíbrio, da serenidade, da tranquilidade. Eu quero apertar um pouquinho mais vocês e é uma pena que eu não vou ver o rostinho de vocês quando eu fizer essa pergunta. Mas eu queria perguntar a vocês, já que nós estamos falando de provisoriedade, de impermanência, imagine a seguinte situação. Se, além da nossa data de nascimento, lá no nosso passaporte que a espiritualidade nos concede, viesse junto a data da nossa desencarnação. Então a gente sabe, por exemplo, eu, né? Sheila, data de nascimento, vai nascer no dia 5 de agosto, 3 pontinhos, vou deixar por conta da imaginação de vocês. Reticências. 5 de agosto, tananana. Data da desencarnação. Eu também não vou dizer que é para não dar ideia para ninguém, né? Então, a gente deixa em aberto aí, porque eu não tenho medo nenhum de desencarnar, mas eu não tenho pressa nenhuma também. Então, mas imagine, veio lá, carimbado, vieram carimbadas, né? As datas de vinda, de chegada e as datas de partida. Mudaria alguma coisa para nós, gente? Saber exatamente o dia em que iríamos desencarnar? Isso traria um conforto, uma tranquilidade ou traria um desconforto? Eu me lembro que nós estávamos conversando a respeito desse assunto desencarnação numa casa e quando a gente fez a pergunta, uma pessoa espontaneamente, né, que acompanhava ali o raciocínio, disse assim, passa a morte que eu tô forte. Passa a morte que eu tô forte. Foi muito interessante essa relação que a gente tem com essa questão da desencarnação. Quando, gente, é a única certeza que a gente tem fisicamente falando, é a certeza de que todos nós vamos retornar. Milton Nascimento, numa canção maravilhosa, todos vocês conhecem, ele vai dizer assim, todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar. Tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, são os distraídos, né? Tem gente a sorrir e a chorar. E assim, chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é a despedida. A plataforma desta estação é a vida deste meu lugar, é a vida. Então, a gente sabe que quando a gente faz a viagem para chegar aqui, a gente já tem programada a data da nossa viagem para chegar do outro lado. E a gente precisa aprender a lidar com essa realidade. Por isso esse contexto tem mexido muito conosco, porque nós fomos colocados frente a frente, de maneira concreta,
diante da nossa fragilidade física. A gente sabe, mas concretamente isso foi posto para nós agora. O quanto efetivamente nós somos frágeis e o quanto nós precisamos repensar os nossos valores por conta disso. Guimarães Rosa, na obra Grande Sertão Veredas, é um texto maravilhoso da literatura brasileira, em que há um personagem que é o narrador de toda a saga, que é o Riobaldo, que vai fazendo reflexões sobre o que significa ser humano, o que significa estar no mundo, as angústias, as inquietações, os nossos limites, tudo isso ele vai colocando o Riobaldo, né, para o que acompanha a trama. E aí Guimarães Rosa constrói esse personagem muito bonito, que é um jagunço, e num dado instante há uma fala muito famosa dessa obra, em que Riobaldo diz assim: olha, seu moço, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem, coragem. E a certeza de que não estamos no controle da forma como nós queríamos e que por isso é preciso que a gente realize um movimento de entrega a Deus. E para a gente encerrar, nós estamos pensando aí na profundidade da expressão vós sois Deus. Muitas coisas nós poderíamos buscar dessa expressão, mas para a gente não cansar muito, né? Porque uma coisa é assistir a uma conversa presencialmente, outra é a gente ficar aí na telinha do celular, do notebook, do tablet, né? Do que seja. Então, para a gente poder já ir fazendo aqui o fechamento da nossa reflexão, um segundo ponto que nós queríamos destacar, e é o último, na verdade, a gente poderia ter colocado esse ponto em primeiro lugar, porque ele é o começo de tudo. Leon Denis, vou tentar mostrar para vocês, não sei se vocês vão conseguir visualizar, nessa obra, o problema do ser, do destino e da dor, nessa obra, Leon Denis vai colocar para a gente qual é o primeiro problema da criatura humana. Qual é o primeiro problema do ser? Porque ele vai trabalhar o problema do ser, do destino e da dor. Então ele vai instaurar aqui, nesse texto, o primeiro problema do ser. E segundo Leon Denis, imaginem aí que resposta ele dará, né? Qual o primeiro problema do ser, senhor Leon Denis? Então Leon Denis vai dizer assim: o primeiro problema do ser é ser um ser que pensa. O primeiro problema, e ele não põe problema aqui no sentido pejorativo, mas a primeira grande questão do ser humano é o pensamento. Algumas pessoas dizem, né, tudo começa de um pensamento. Então, o primeiro problema do ser é o pensamento. E na doutrina espírita, além de Allan Kardec, nós temos um doutor em pensamento, que é esse aqui, ó, autor deste livro, Pensamento e Vida, Emmanuel. Ele é um doutor em estudos do pensamento. Nessa obra, Emmanuel vai definir com precisão, gente, vou usar um clichê aqui, com uma precisão cirúrgica, o que é o pensamento. E a gente não vai trazer a definição dele, depois quem tiver oportunidade, né, confira aqui no texto, mas eu vou colocar aqui uma reflexão que ele faz a respeito do pensamento que chamou muito a minha atenção. Ele vai dizer que, já que o nosso pensamento é uma espécie de fluido, de matéria, de energia, tudo na nossa mente opera, diz o benfeitor espiritual, obedecendo a dois princípios, seríssimos os dois. O princípio da interdependência e o princípio da repercussão. Tudo repercute e tudo está interligado. Então ele vai fazer
um círculo para poder falar desse sistema de interdependência e esse sistema de repercussão, que começa com a seguinte situação. Ele diz que a nossa... Só localizar aqui a sequência que ele estabelece. O reflexo, vai dizer Emmanuel, o reflexo esboça a emotividade. O que ele chama de reflexo aqui são os nossos instintos, né, básicos, primários, de reação. Então ele diz que os nossos instintos esboçam a nossa emoção. Olha a clareza com que ele fala, né? Os instintos esboçam a emoção. Muito bem. Eu vou fazer o círculo todo aqui primeiro e depois a gente rapidamente volta colocando as pecinhas no lugar. Aguentem um bocadinho só. Então ele vai dizer que os reflexos esboçam a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Aí ele fecha o círculo. Eu falei que é um círculo, né? Porque quando eu leio esse trechinho aqui, eu imagino mesmo esse círculo, porque é interdependência, então a gente pensa em um movimento circular. Então ele começa colocando que os meus reflexos esboçam a emotividade. Vamos pensar que estamos no trânsito e de repente alguém nos dá uma fechada. A gente baixa o vidro do carro, põe a cabeça para fora e grita para o outro, né? Feliz Natal! Vai em paz, leva essa energia boa que eu estou sentindo. Não é assim que a gente faz? Então, quando a gente diz o que diz para o outro, o nosso instinto que nos fez responder agressivamente àquela situação vai plasmar, vai esboçar uma emoção, porque as minhas palavras, elas vão carregadas de emoção. Então, carregam aquela emoção. Boa, ruim, positiva, negativa, carregou. Essa minha emoção vai plasmar uma ideia. Aquilo que eu falo, gente, aquilo que eu falo cria uma imagem. Se eu digo aqui para vocês agora, maçã, todo mundo pensou na maçã. A palavra cria uma imagem, né? Então, a minha emoção vai plasmar uma ideia. E aí esta ideia, e que é importante a gente colocar agora, vai determinar a minha atitude e a minha palavra, que vai comandar as minhas ações. Eu lendo um texto há algum tempo, faz algum tempo isso, então eu não me recordo do autor, mas era muito bacana que neste artigo o autor apresentava a distinção entre atitude e ação, duas coisas diferentes. Então ele usa um exemplo muito interessante que facilita bem o raciocínio. Ele coloca para a gente o seguinte: vamos nos imaginar no oceano, nós estamos no mar, dirigindo uma lancha. E num dado instante, nessa lancha, a gente decide fazer um movimento para a esquerda. Então a gente gira o leme e a lancha vai fazer o movimento ali para a esquerda. Muito bem. Agora nós estamos no mar e estamos guiando um transatlântico. E num dado momento, nós queremos virar à esquerda. Basta virar o leme e imediatamente o transatlântico vai fazer o contorno para a esquerda? Nós sabemos que não. Então ele coloca aqui, a atitude é o transatlântico e a ação é a lancha. Então por isso é que a atitude comanda a ação, porque eu preciso cuidar das minhas palavras, das minhas ideias, das minhas emoções para eu controlar as minhas atitudes, porque elas vão determinar as minhas ações. E, gente, Emmanuel fala que nenhum de nós que estamos aqui ligados, né, pelo celular, pelo canal que estivermos usando, pela internet, nenhum de nós aqui consegue escapar de um regime de permuta de pensamento constante. A gente troca pensamento o tempo todo. O tempo todo a gente vai trocando pensamento entre nós. E, para a gente ir fechando aqui, eu vou complicar um pouquinho mais essa situação, porque eu vou compartilhar com vocês algo que não me sai do pensamento. Desde que eu li pela primeira vez,
Isso não me sai do pensamento. Kardec, em Obras Póstumas, num capítulo chamado Telegrafia e Fotografia do Pensamento, Kardec vai dizer para nós, não estou mudando as palavras de Kardec, ele que usa esse símbolo. Ele vai dizer que o nosso pensamento é como se fosse um grande álbum de fotografias. E ali, nesse grande álbum de fotografias, nós vamos colando as nossas imagens, aquelas imagens que Emmanuel colocou, nós criamos, né, por aquele circuito. Então, nós vamos colando imagens, vamos colocando as nossas lembranças, as nossas memórias, tudo ali, nesse grande álbum de fotografias. E Kardec vai dizer que esse álbum de fotografias não tem chave. Gente, vocês conseguem entender a complexidade disso? Eu tenho um álbum de fotografias, segundo, né, o nosso codificador, que guarda, é uma metáfora, ele usa, né, que guarda os meus pensamentos, as minhas memórias, e este álbum não tem chave. Vocês já viram onde ele vai chegar, né? Se esse álbum não tem chave, qualquer um pode folhear o meu álbum de fotografia. Além de mim, qualquer um pode folhear o meu álbum de fotografias. E aí Allan Kardec vai colocar que os bons espíritos vão folhear este álbum para trazer à nossa lembrança uma situação para o nosso crescimento. Mas que os espíritos imperfeitos como nós vão folhear o nosso álbum de fotografias, abram aspas, fala de Allan Kardec, para nos perturbar. Daí, por que eu nunca mais me esqueci dessa situação? Porque sabe aquelas horas em que a gente está distraído, realizando determinada atividade, e aí num dado momento, sem que nem porquê, salta ao nosso pensamento a lembrança de algo que nos é doído, que nos traz sofrimento? Toda vez que isso tem acontecido comigo, imediatamente eu penso, opa, alguém está folheando o meu álbum de fotografias. A pergunta é, para quê? Para quê? E a gente encerra deixando um dever de casa, porque o nosso tempo já está se esgotando, mas a gente pensa o seguinte, né? Se o pensamento tem todo esse poder, então a equação é simples. Para eu entender que eu sou Deus com D minúsculo e que eu posso fazer escolhas dentro do tempo, que sejam escolhas que tragam para mim um crescimento espiritual, basta mudar o pensamento que eu mudo a minha vida. Não é esse o raciocínio? Simples assim, né? Simples assim. Muda o pensamento, muda a vida, porque o pensamento, diz Emmanuel, cria a vida que projetamos pelo reflexo de nós mesmos. Só que a gente sabe que não é simples. E a tarefa que a gente deixa aí para pesquisa e para conversar num outro momento qualquer, para a gente compartilhar essas reflexões é por que não é tão simples mudar o nosso pensamento? Vou dar só um encaminhamento de resposta aqui para a gente pensar depois, né? Não é tão simples mudar o pensamento porque a gente mantém fidelidade psíquica com o nosso passado. Então, eu estou vendo aqui pela fotinho, se eu não estiver enxergando mal, primeiro que me aparece aqui é o Reginaldo. Então, quando eu olho para o Reginaldo e eu começo a descrever o Reginaldo, eu digo, o Reginaldo trabalha em determinada função, é casado, tem tantos filhos, né? É bastante atuante na sociedade. Essas informações que eu estou trazendo são informações da existência atual do Reginaldo.
Mas, Reginaldo, e aquele rapaz lá da Idade Média que está escondido aí? E aquela moça lá da França do século XIX que está aí também dentro de você? Eu não estou vendo isso não, tá, Reginaldo? Isso é só hipótese. São as nossas existências anteriores, gente, aquela multidão que habita em mim e que cobra de mim repetição de experiência do passado. Ficam dizendo para mim assim, né? Repete, você já sabe. E aí a gente se acomoda, errando geralmente os mesmos erros com as mesmas pessoas. Então, para a gente pensar, né? E nós vamos ficar aqui para a gente poder fechar, vou sugerir que seja inclusive a nossa oração, com um poema de Casimiro Cunha, que coloca para a gente que todos esses processos que a gente discutiu aqui são processos que a gente consegue encarar e desenvolver se a gente assumir para nós a simplicidade de simplificar as coisas. E aí Casimiro Cunha diz assim: clamas que o tempo está curto, contudo o tempo replica. Não me gastes sem proveito, simplifica, simplifica. É muita conta buscar-te, armazém, loja, botica? Aprende a viver com pouco, simplifica, simplifica. Encontras no próprio lar parente que te fere e implica? Desculpa sem reclamar, simplifica, simplifica. Recebes dos mais amados ofensa que não se explica? Esquece a lama da estrada, simplifica, simplifica. E ele termina: recorres em pranto ao mestre, na luta que te complica. E Jesus só nos pede em silêncio: simplifica, simplifica. Meus queridos companheiros, minhas queridas companheiras, um abraço muito apertado em todos vocês. Que bom que a gente conseguiu se encontrar aqui mais um pouquinho, que a gente possa se manter firme no nosso propósito, no nosso ideal, sem desanimar. Nós não estamos largados, abandonados aqui. E na hora que a coisa apertar, manda um WhatsApp para um, liga para o outro e a gente vai se sustentando dessa maneira. Porque nós estamos vivendo hoje, na nossa atual reencarnação, um momento espetacular. Talvez de todas as nossas existências, esta seja aquela mais decisiva diante de todas as oportunidades de crescimento que nós estamos tendo. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, pelo cuidado de permitir que a gente pudesse compartilhar essas reflexões com vocês. Fiquem com Deus, fiquem bem e vamos seguindo firmes por aí. Até um próximo encontro, até um próximo momento. Obrigada, Beth, que nos permitiu esse espaço, a Elaine, que fica assessorando o tempo todo aí na tecnologia. Um beijo grande para todos. Boa noite e até mais.